por agradecer a Deus, né, pela nossa vida. Se somos alguém, se estamos aqui, é porque Deus nos fez. Nada existiria se Deus não permitisse. E se existimos, é porque Deus nos fez. Estamos aqui neste culto de agradecimento a Deus, de ação de graça, para agradecermos a Deus por este ano que passou, por tudo quanto Ele tem feito e ainda vai fazer. E aqui nós vamos agradecer a Ele, porque, como a minha esposa aqui ela falou, e desde o nosso casamento até hoje, grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas. E nós só queremos agradecer a Deus e compartilhar com todos vocês que veio, está aqui conosco, recebeu o convite e vieram, todos vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de Diaco Janguinha, José Ricardo, meu primo Valmir, Diaco Valmir, Diaco Colimero, congrega com nós ali na Igreja Cruzada Cristã Pentecostal, em Açudina. O pastor Pedro Paulo, ele não pôde estar aqui conosco, teve ali um batismo e ele teve que levar algumas pessoas que iriam batizar, mas ele deixou um abraço para vocês e também preparou algo especial no final do culto, para que os irmãos, depois do culto, pudessem ali ter um lanche, né? Então ele preparou um lanche. O pastor, ele abençoou nós com um lanche para a gente, depois do culto, alimentar sair a barriga cheia. Então, eu quero agradecer meu sogro por ter permitido, nos dar essa honra de estar aqui para celebrarmos a Deus. E quero agradecer o Senhor, por ter nos dado essa maravilhosa graça, porque eu já sinto a presença de Deus aqui desde o começo. E Deus, ele é maravilhoso. Eu não tenho palavras o suficiente para expressar a infinita graça e o amor de Deus na vida de todos nós. Como o Diaco Colim falou, cada um de nós que aqui estamos, que vieram, muitas pessoas foram convidadas, mas os que aqui estão é porque foi os que Deus preparou para estar aqui, para ouvir esta palavra. Nós não viemos aqui porque queremos, mas todos nós fomos escolhidos pelo dedo de Deus, dizendo: você vai estar lá. E aqui estamos, não porque nós queríamos, mas porque Deus, ele já determinou, como a minha esposa falou, antes de nós imaginar que iríamos estar aqui, Deus já tinha preparado, porque Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele conhece o nosso passado, o presente e o futuro. Aleluia, Deus. Ele preparou o encontro conosco aqui nesta tarde maravilhosa para falar aos nossos corações. A palavra de Deus, irmãos, ela é o pão vivo, é o alimento que alimenta a nossa alma. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem tanto poder que ela tem poder para tirar a depressão, para curar, para transformar, para mudar a mentalidade do ser humano, de todos aqueles quanto abrem o coração e recebem esta palavra. Eu quero convidar vocês a abrir o coração e dizer: Deus, eu quero ver, Senhor, eu quero ver o que o Senhor tem para mim hoje. Deus, o meu coração está aberto, fala comigo, fala no meu coração. Eu quero agradecer a Deus milhões e milhões de vezes por nós estarmos aqui. E eu quero abrir aqui a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 11, do verso 28 a 30. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louva a Deus pela vida da minha sogra, por ter me presenteado com um presente tão maravilhoso, que é minha esposa. E obrigado por tudo. Glória a Jesus.
Mateus 11, verso 28 ao 30, diz assim, né, o nosso Senhor Jesus, são palavras do nosso Senhor Jesus, que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E no verso 29 ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Você vai fazer a sua oração, você e Deus. Deus conhece o teu coração. O que é uma oração? É você conversar com Deus como conversa com alguém. E você vai falar para Deus aquilo que você quer que Ele mais faça em tua vida. Deus, eu quero que o Senhor faça isso para o meu ano de 2025 ser diferente. Convide Ele para Ele participar do seu ano de 2025. Mas fala para Ele: Senhor, direciona, dirige os meus passos. Dirige a minha vida, Senhor, e faça a tua vontade em mim, faça o teu querer em mim. E pode ter certeza que quando você falar para Ele fazer a vontade dEle, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas das vezes Deus, Ele não faz coisas grandes na nossa vida, por quê? Porque não damos legalidade. Mas quando a gente convida e diz: Deus, faz a tua vontade, aí Ele diz: agora eu vou agir. E Ele não é invasor, Ele não força ninguém a nada, mas Ele diz: se você ouvir a voz do meu Espírito e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. E Jesus, Ele quer entrar no coração de pessoas aqui. Ele quer mudar a história, assim como mudou a história da minha esposa, mudou a história da minha vida. E se você permitir, Ele vai fazer coisas maravilhosas. A Bíblia diz que o que Ele tem para nós é aquilo que o olho humano nunca viu, que a mente humana jamais imaginou, que nunca subiu ao coração do homem. São coisas inefáveis, coisas grandes. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui diante de vocês falando do amor de Cristo. Mas estou aqui porque um dia eu falei: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Quando Ele olhou para mim com 18 anos de idade, ali, escravizado pelas drogas, escravizados pelo álcool, pelo cigarro, Ele olhou para mim e me deu uma chance. E falou esta palavra que eu vou falar para vocês. Ele diz: vinde a mim. E eu fui. E aqui estou. Porque um dia eu abri o meu coração e Ele entrou. Aleluia. E Ele não é invasor, Ele não força, mas Ele convida. Ele diz: abre o coração e deixa eu fazer o melhor para você. Fecha os teus olhos. Eu vou orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração nós queremos te dar graça, Deus, em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por este encontro, por esta reunião, por este momento, este culto de ação de graça. Obrigado, Jesus, pelo Senhor permitir de nós estarmos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e sentir a tua presença. Meu Deus, o Senhor falou que iria curar nesta noite. Se entrou alguém aqui, se alguém está aqui, Pai, enfermo, com alguma enfermidade, alguma dor, meu Deus, ou até mesmo uma enfermidade, meu Deus, de depressão, que o Senhor venha curar nesta tarde, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor venha curar não só o físico, mas também a alma, o coração. Curar a ferida do coração, as feridas da alma. Que o Senhor venha fazer grandes coisas nesta tarde, Pai. Que pessoas possam sentir a presença do Senhor e ver que o Senhor é real, que o Senhor é vivo e o Senhor é maravilhoso e quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Alas, suririandalas, decantalas.
Urilhandalas, decantalas, churilicantalas, adecantalas, churilhandalas. E se você permitir, Ele vai trabalhar em você, no teu coração. Ele vai começar a mudar a sua trajetória, vai mudar o rumo da tua vida, da tua jornada e da tua história. E aquilo que não dava certo, você vai ver que Deus vai encaminhar. Vai confirmar. E vai fazer grandes coisas na tua vida. Mas Ele não invasou. Você tem que querer e tem que dar espaço. Eu agradeço. Podeis assentar. Aleluias. Louvando a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, tem uma água aqui do lado. Se vocês quiserem beber água, está meio escondido de algumas pessoas por conta da árvore, mas tem água aqui. Aqui nós ouvimos uma palavra, nós lemos a palavra que o nosso Senhor Jesus, Ele fala aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, do verso 28. É um convite que Ele faz. E Ele faz esse convite para nós, quando nós falamos que iríamos aqui fazer. O copo está aqui na cadeira. Quando iríamos fazer este culto, aí Deus Ele já colocou no meu coração esta palavra. E eu creio que esta palavra ela vai falar com você. Como o Coli falou, é uma semente. A palavra de Deus é a semente. Quando você semeia a semente em uma boa terra, ela vai crescer e vai dar uma linda árvore que vai dar belos frutos. Assim é a palavra de Deus, quando ela penetra nos nossos corações, e o nosso coração, a gente recebe ela de bom grado, aí ela cresce e vira uma linda árvore, assim como a minha esposa está hoje na presença de Deus. Ela recebeu a semente e deixou Deus agir, e hoje ela está aí. Aleluias na presença de Deus. E eu também recebi essa semente e ela fez a mudança na minha vida. E Ele diz: vinde a mim. Aí tem um vírgula e diz: todos os que estáis cansados. Quando Ele diz vinde a mim, Ele está convidando: venha a mim. Aleluia, Deus. Não é a mim, Eronilson, diácono Janguinha, diácono Coli ou diácono Valmir. Não, Ele está dizendo: vem a mim, Jesus. Alguém pode falar: mas Jesus não está aqui. Eu posso te afirmar que Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aonde estiver 2, 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Às vezes você pode não ver Ele, mas você pode sentir Ele. Como estou sentindo, e pessoas aqui eu tenho certeza que já estão sentindo a presença dEle. No início eu não acreditava nisso, e eu questionava Deus, dizendo: Deus, como eu posso servir um Deus que eu não vejo, que eu não sinto, que eu nunca vi? Como que eu posso? Aí teve um dia que Deus me enviou, permitiu que eu fosse para uma cidade distante, onde a minha irmã morava. Eu fosse em uma igreja onde ninguém me conhecia, e ali eu tive um encontro com Deus. E naquele dia foi o início, que Deus mudou a minha trajetória, mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que a minha vida era andar de skate, ir para show de rock em Goiânia, bebidas, drogas. Ficava 3 dias sem voltar para casa, dormindo em pista de skate, dormia em praças. Mas nesse dia Deus mudou a minha trajetória. Aleluia, Deus amado, glória a Deus. Eu fiquei tão apaixonado por Jesus que eu falei: Senhor, faça de mim a tua vontade. Ele usava pessoas assim como usou Marli com a minha esposa, e falava: olha, eu quero te usar, eu tenho pressa de te usar. Eu falava com Deus, falava: Deus, eu não conheço a Bíblia, eu não sei ler,
eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Mas aí eu falei, mas se o Senhor chamou, o Senhor capacita. Aleluia. Eis-me aqui Verdade. e faça como tu queres, faça a tua vontade. E comecei a me entregar. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Eu nunca concluí meus estudos. Se hoje sei o que sei, porque Deus me formou. Aleluia, Deus amado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então, eu aceitei esse convite quando ele diz: vinde a mim. Eita glória, eu creio, Jesus. E ele faz esse convite para todos. Ele não faz distinção de pessoas ou acepção. Ele não escolhe o mais bonito, o mais belo, o mais perfeito. Não, ele escolhe todos. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Glória a Deus. Cansados de algo. Cansados de algum problema de saúde ou físico, ou algum problema no relacionamento, ou algum problema financeiro. Ele tem recurso, ou seja, resposta para todas as tuas dúvidas, todos os teus questionamentos. Tudo que você precisa, você pode encontrar em Jesus. Tudo que você precisa, você pode encontrar nele. Por isso que ele diz para mim, para você hoje, dizendo: vinde a mim. Aleluia, Jesus. Glória a Glória. Deus. Todos os que estáis cansados, aqui diz oprimidos, mas oprimidos aqui fala em um sentido de pressão, pressionado, ou eu vou citar algo mais claro assim para vocês entenderem esse sentido de oprimido que ele fala. É quando você está com uma dívida e você não tem o recurso, e aquela pessoa quer porque quer receber, e você se sente o quê? Pressionado, oprimido. Ou você está passando por algum momento, alguma crise financeira, e não tem o recurso que você necessita, você se sente pressionado, oprimido, ao ponto de perder o sentido, de ficar ansioso, de perder sonos. Aí ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados Eu creio, Jesus. e sobrecarregados. Meu Deus. E ele diz: eu vos aliviarei. Eu posso falar com toda certeza, com toda convicção, de que ele tem alívio para você. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Ele tem alívio para nossas almas. Longe de que muitas pessoas citam que Jesus, muitas pessoas falam que uns buscam Jesus por riqueza, mas Jesus, em momento algum na Bíblia, você vai ver ele oferecendo riquezas. Ele oferece o céu. Ele oferece salvação. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele fala de um alívio interior. Ele fala de algo que nós sentimos dentro de nós. Como a minha esposa falou, não é porque estamos servindo a Cristo que nós estamos isentos de problemas. Mas a diferença é, ele diz: estou convosco. Sem ele, tem problema, mas é só. Mas com ele, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil, porque além dele estar conosco, ele nos guia, ele manda recurso, ele envia algo para nos ajudar. Ele sempre tem uma porta de escape, uma porta de saída para nós. Por isso que ele diz aqui: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo aqui, aleluias, alguns aqui conhecem como canga, que é aquela canga que coloca no boi. Jugo naquela época eram as varas que colocava no ombro de alguém, que ali eles colocavam uma vara comprida com alguma coisa para encaixar no pescoço, e na ponta das varas dos dois lados colocavam ali algum peso para eles transportar alguma coisa. Então o jugo aqui que ele falava nessa época era como se fosse uma canga
Mas só que quem carregava eram homens. E ele carregava pesos no ombro. E pesava os ombros. E tinha que carregar. Então Jesus está fazendo essa comparação do peso que nós carregamos em nossos ombros, que é o peso de alguma ansiedade, o peso de algum problema, o peso de algo que nos sufoca. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, eu vou tirar de você esse jugo pesado que te oprime, que te pressiona. Eu te agradeço. E vou te dar, aleluia, um jugo. No verso 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então no jugo ali carregávamos fardos ou baldes de água pesados. Naquela época não tinha a infraestrutura que tem hoje, a facilidade que a água vinha diretamente do cano, caía na nossa pia ou no tanque. Naquela época tinha que ir, como muitos aqui já conhecem, né? De ir no tanque buscar água e vinha. Aqui não se usa o jugo, mas Rosa eu vejo direto passando com o pau da cabeça. Né? Então, da mesma forma, esse é o peso, mas só que aqui Jesus está falando de um peso espiritual. É um peso interior. Sabe aquele peso que às vezes você está com muita gente, está sorrindo, mas quando você está só você se sente só? Você se sente solitário, você sente angústia, sente tristeza. Jesus está dizendo é desse peso, é o peso da solidão. Aleluia, Deus amado. E às vezes a gente pensa que por estar rodeado de muitas pessoas, está na festa, está em algum movimento, estou feliz, mas chega em casa onde está só você, dentro do quarto, entre quatro paredes, não tem mais ninguém, sente aquela aflição, aquela solidão. Mas só que Jesus ele oferece esse alívio para a nossa alma. Obrigado, Jesus. Aonde você estiver, você está no campo sozinho, você está dentro do teu quarto sozinho, mas você já não se sente mais só, porque Ele passa a fazer morada dentro do teu coração. Aleluia, Deus. Você já não se sente mais só, você se sente alegria. Quantas vezes estou sozinho, eu começo a louvar a Deus, eu começo a meditar na palavra, eu sinto a paz, eu sinto a alegria, e às vezes eu começo a sorrir, eu começo a chorar de alegria, eu começo a me jubilar, porque a presença dele é real. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É real. Porque nós servimos um Deus que morreu, mas ressuscitou. Aleluia. E Ele está vivo em nossos corações. Aleluia. Ele está aqui em nosso meio. E Ele está oferecendo, dizendo: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este alívio que Ele oferece aqui, não sou eu que vou fazer algo por você, mas é Ele que faz. Aleluia. É natural. Verdade, Rei da É natural. Quando você está dentro da sua casa e alguém chega, bate na porta e você abre, aquela pessoa entra, glória a Deus. é natural. Ele está do lado de fora da porta dos nossos corações. Ele bate. Se eu não abrir, eu vou continuar só. Mas se eu abrir, ele vai entrar dentro do coração. Você não ficará mais só. Aleluia, Deus. Glória Sabe por que a pessoa às vezes pensa que a alegria está na bebida, nas festas, em alguma outra coisa? É porque falta Deus, falta Jesus dentro do coração. Aleluia, Deus amado. Às vezes Jesus está, o Deus que a gente crê está em muitos lugares, menos dentro do nosso coração. Verdade. Às vezes podemos até pensar que está, mas se Ele estiver, você não se sente mais tristeza, angústia na alma, solidão, depressão, porque Ele traz alívio. Obrigado. Quem me libertou da depressão não foi remédio, não foi médico, foi Jesus. Quando Ele entrou, a Bíblia diz que quando a luz entra, as trevas têm que ir embora. Aleluia. Onde o bem entra, o mal tem que bater de retirada, não tem questionamento, não tem conversa. Aonde Ele entra, a mudança natural acontece. E muitas das vezes a mudança não vem porque eu quero, é porque eu deixei Ele entrar. E Ele muda, Ele transforma.
Ele muda a maneira de falar. Glória. Ele muda a maneira de ser. A natureza do homem muda. Quando Pedro, antes de receber o Espírito Santo, ele era um homem violento. E quando os soldados vieram para prender Jesus, ele pega a espada e corta a orelha do soldado, a orelha de Malco. Jesus vai e fala: Pedro, embanha a sua espada, Pedro. Jesus pega a orelha do soldado no chão, coloca de volta no lugar e ali cura. E fala para Pedro: Pedro, não faça isso, porque quem fere com ferro será ferido, Pedro. Aleluia, Deus amado, verdade, Deus. E ali Pedro, mas antes disso, Pedro já tinha dado lugar para o inimigo entrar no coração de Pedro. Porque Pedro, quando Jesus fala para eles do que iria acontecer com Jesus, porque Jesus já veio desde o início do seu ministério, os 3 anos de ministério que ele esteve na terra, ensinando os discípulos, os apóstolos, ele já ia falando: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar, tem que acontecer isso na minha vida, para que o Pai seja glorificado. E Pedro falou para Jesus: mestre, se depender de mim, ninguém vai te matar, o Senhor não vai morrer, nem que morramos juntos. Aí Jesus vai repreender Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro abriu o coração para que o inimigo entrasse no coração dele. Então naquela época, antes de Pedro receber o Espírito de Deus, ele tinha um corpo aberto. Então Deus entrava, o diabo entrava. Mas quando Pedro ele recebe o Espírito Santo, já não é mais o velho Pedro, o Pedro ignorante, o Pedro de estupim curto. Aí Pedro começa a seguir o que Jesus diz: aprender de mim, que sou manso, humilde de coração. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a pessoa que aceita Jesus, entrega Jesus, a vida para Jesus, aquela pessoa que é ignorante, ela se torna uma pessoa mansa, humilde. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, ele traz alívio, tira este fardo pesado e traz alívio. E quem está aliviado, você pode ver, quem está pressionado, qualquer coisinha responde mal, né? Está com dor, você vai conversar com a pessoa que está sentindo dor, a pessoa está sem paciência, está mal-humorada. Por quê? Por causa da dor. Às vezes, quando nós estamos sentindo uma dor na alma, uma dor espiritual, uma dor no nosso coração, às vezes a gente se torna pessoas amargas, pessoas que não tem, que qualquer coisinha é bate-boca, qualquer coisinha, como o meu irmão falou, reclama da vida, minha esposa falou, né? Reclama da vida. Mas quando a gente deixa ele tirar esse fardo pesado, essa coisa que nos oprime, que nos pressiona, aí vem a leveza. Aleluia, Aí a gente Jesus. começa a Glória entender Deus. o agir de Deus e entender que somos dependentes dele. Esse mato, o capim, não precisa de homens para que ele cresça, porque Deus já determinou que ele ia crescer. Aleluia, Deus. Assim é nossas vidas. Muitas das vezes coisas grandes não acontecem na nossa vida porque a gente não confia na dependência de Deus. Senhor, faça a tua vontade. E a ansiedade faz nós querer agir com as próprias mãos, fazer do nosso jeito, e muitas das vezes o nosso jeito não é o jeito de Deus. E às vezes a gente faz, mas pode ser melhor, porque nós entregamos na mão de Deus. E ele diz aqui: vinde a mim. Mas alguém pode até perguntar: mas como eu posso ir a Jesus? Como eu posso ir a Jesus? É abrir o coração, é aceitar Ele como o seu único e suficiente Salvador da sua alma. Assim como um dia eu fiz, um dia minha esposa fez, um dia o nosso irmão fez, um dia cada um daqui confessou, entregou a vida para Jesus. Porque se nós formos contar a história de antes de Cristo, depois de Cristo, nós vamos ter milhares de testemunhos para dar. Porque a mudança ela é notável, a mudança ela é notória. Mas só que Jesus, ele é maravilhoso. E ele muda tudo, tudo, tudo. A maneira de ser, de agir, de pensar, tudo ele muda. Mas quando nós damos lugar para ele mudar. E eu quero agradecer mais uma vez todos vocês por estarem aqui, por ouvir esta palavra. E se você quer aceitar esse convite de Jesus nesta noite, nesta tarde,
Se você quer aceitar esse convite de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero te aceitar. Eu quero te aceitar. Eu quero aceitar essa paz. Eu quero aceitar esse alívio. Eu quero abrir o meu coração para isso. Eu quero te convidar, você que vir aqui à frente, e eu vou orar por você. Você vem, ou levanta aí mesmo, levanta a sua mão. Às vezes está com vergonha de vir, mas levanta a sua mão onde você está, com sinal de você estar aceitando. O que é ligado na terra é ligado no céu, tem que ter um sinal. Aleluia, Deus amado, verdade, Deus. Irmãos, é tão natural que quando a gente aceita Jesus, você começa a notar diferenças, coisas acontecendo. Porque Deus, ele começa a tirar da nossa vida tantas coisas que a gente achava que era bom. Tira amizade, tira pessoas que estão do nosso lado, que a gente vê o exterior, mas Deus, ele sempre olha para o coração. Porque Deus, ele escuta aquilo que não ouvimos, ele vê o que não vemos. E às vezes Deus tira da nossa vida coisas, pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas nos fazem mal. Aquelas pessoas, elas estão do nosso lado como se fosse um sanguessuga, que só suga nossas energias positivas e traz negativa. Mas só que quem faz isso é Jesus. Porque naturalmente ele vai mudando a rota, a trajetória, vai mudando tudo. Mas só que é maravilhoso, irmão. Nunca me arrependo, nunca vou me arrepender de ter aceitado Jesus. E por isso estou aqui falando dele para vocês. Porque ele fez coisas grandes que só eu sei e ele sabe. E eu não sou nada sem ele. E ele é maravilhoso. E ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Tem alguém que quer aceitar essa paz hoje? Amém. Glória a Jesus. Se coloque de pé, vamos orar e agradecer e finalizar o culto.